Eu sempre gostei de aniversários, não pelos presentes ou pela festa, mas porque eram dias em que a família se reunia, lembrava histórias antigas, ria das nossas próprias bobagens. Porém, no dia em que completei 70 anos, a vida me pregou uma peça. Foi como se tivesse esperado por esse marco para me revelar um segredo que mudou completamente a forma como eu via minha própria história. Eu acordara cedo naquela manhã. O sol entrava pelas frestas da janela da minha casa simples, e a chaleira já cantava no fogão. Enquanto passava o café, pensei em como tinha sido uma caminhada longa até ali. Viúva há alguns anos, com filhos crescidos e netos correndo pela casa nos fins de semana, eu me sentia realizada. Mas naquele dia, algo parecia diferente. Mal sabia eu que dentro de uma caixa antiga, esquecida no fundo do guarda-roupa, estava a verdade que eu jamais havia imaginado enfrentar. Sempre acreditei que tinha nascido em uma pequena cidade do interior, onde vivi minha infância, correndo pelos quintais, brincando de roda na praça e ouvindo minha mãe cantarolar enquanto lavava roupas no tanque. Mas, ao abrir aquela caixa, encontrei documentos que diziam outra coisa. Uma certidão de nascimento, com outro nome de cidade, outra assinatura e até outro sobrenome. Naquele instante, minhas mãos tremeram. Eu não sabia se aquilo era uma confusão, uma falsificação, ou se havia algo maior escondido atrás da minha própria origem. Antes de continuar essa triste história, queria pedir um pequeno favorzinho. Deixa aquele joinha que não custa nada e deixa nos comentários de qual lugarzinho desse Brasil você é. Isso ajuda muito essa velha senhorinha aqui continuar contando suas histórias. Vamos continuar. Passei a manhã tentando agir normalmente, recebendo telefonemas de parabéns, mensagens carinhosas dos vizinhos, mas dentro de mim, a inquietação só aumentava. Quando os filhos chegaram à tarde, trouxeram bolo, flores e risadas. Eu sorri, mas, por dentro, o coração estava apertado. Não tinha coragem de dividir aquela descoberta com ninguém. Não ainda. À noite, quando todos foram embora, e o silêncio tomou conta da casa, voltei àquela caixa. Havia cartas amareladas, fotografias de pessoas que eu não reconhecia, e até uma pequena medalha com iniciais diferentes das minhas. Quem sou eu de verdade? Pensei, com lágrimas nos olhos. Naquele momento, lembrei da minha mãe. Mulher forte, de poucas palavras, que já não estava mais aqui para me responder. Será que ela tinha me escondido algo? Será que meu pai, homem reservado, também sabia? A dúvida começou a corroer minha memória. E se todas as lembranças que eu tinha não passavam de uma história inventada para me proteger? Nos dias seguintes, eu mal conseguia dormir. A cada vez que fechava os olhos, a imagem daqueles papéis voltava à minha mente. Resolvi procurar minha irmã mais velha, a única que ainda estava viva. Ela sempre foi a guardiã da memória da família, aquela que sabia cada detalhe do passado. Quando cheguei à casa dela, senti que meu corpo tremia. Mostrei os documentos e perguntei: Isso é um erro? Não é minha irmã? Ela suspirou fundo, baixou os olhos e segurou minha mão. Naquele silêncio, eu já sabia. Não havia erro algum. Ela começou a me contar que, na verdade, eu não havia nascido na cidade onde cresci. Naquele tempo, minha mãe biológica era muito jovem e não tinha condições de me criar. Foi então que minha tia, a mulher que eu sempre chamei de mãe, decidiu me assumir como filha. Meu mundo desabou. Eu não era filha de quem pensei a vida inteira. Voltei para casa com a cabeça girando. Tudo o que eu acreditava sobre mim mesma tinha mudado em poucas horas. Era como se, de repente, eu fosse uma estranha dentro da minha própria história. Mas algo dentro de mim também acendeu. Uma necessidade de entender, de buscar respostas. Quem havia sido minha mãe verdadeira? Por que nunca me contaram a verdade? E será que ainda havia alguém vivo daquela parte da família? Peguei aquele pouco de coragem que ainda me restava e comecei a procurar pistas nas cartas e fotografias. Uma das cartas tinha endereço e assinatura. Era de uma mulher chamada Ana, que escrevia para a minha mãe adotiva, agradecendo por ter cuidado de mim.
Eu tremia ao segurar aquele papel. Seria Ana, a minha mãe biológica? Se sim, o que teria acontecido com ela? Passei dias perguntando a vizinhos mais antigos, visitando cartórios e até igrejas, tentando encontrar registros. E quanto mais eu buscava, mais percebia que minha história era feita de silêncios, pessoas que desviavam o olhar, respostas vagas, documentos desaparecidos. Era como se alguém tivesse feito questão de apagar o rastro de onde eu realmente viera. Mas um dia, enquanto caminhava pela praça da minha cidade, uma senhora muito idosa me chamou pelo nome. Eu não a reconheci, mas ela parecia me conhecer muito bem. Sentamos em um banco e, depois de algumas palavras, ela disse: "Você não sabe, mas eu estive no dia em que você nasceu." Meu coração disparou. Aquela estranha contou que sim, minha mãe biológica se chamava Ana e que depois de me dar a minha tia, ela havia se mudado para outra cidade, tentando recomeçar. Disse também que minha mãe nunca deixou de me amar, mas que acreditava que comigo estaria melhor. Saí daquele encontro com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia se sentia raiva por ter sido enganada ou gratidão por ter sido protegida. A verdade é que minha história tinha duas mães, uma que me gerou e outra que me criou. Na noite do meu aniversário de 70 anos, sentei sozinha com o bolo que havia sobrado. Olhei para as velas apagadas e pensei: quem eu sou, afinal? E a resposta veio do fundo do coração. Eu sou fruto do amor de duas mulheres, de duas histórias entrelaçadas. Não importa a cidade onde nasci, nem o sobrenome que carrego. Importa a vida que construí, os filhos que criei, os netos que hoje correm pela minha casa. Importa que, mesmo em silêncio, minha mãe biológica fez um ato de coragem e minha mãe adotiva fez um ato de amor. Hoje, contando essa história, eu percebo que às vezes carregamos segredos por décadas sem saber. Descobrir a verdade pode doer, mas também pode libertar. Aos 70 anos, entendi que não somos apenas de onde viemos, mas também de onde escolhemos ficar. E eu escolhi ficar com o amor.